Na semana passada, um empresário do Espírito Santo foi indiciado pela Polícia Federal por compartilhar uma pesquisa eleitoral falsa na internet durante as eleições para governador em 2014. É uma das primeiras vezes que alguém foi indiciado por compartilhar fake news no Brasil. E na entrevista de hoje nós vamos falar justamente sobre essas notícias falsas, essas fake news, com o Luiz Augusto Durso, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Tudo bom, Luiz? Obrigado pela presença. Boa tarde. Bom, vamos lá. Como que a gente descobre quando uma notícia é falsa ou verdadeira? Na verdade, primeiro é importante falar que as fake news não são apenas uma notícia falsa. É uma notícia falsa que vem para a internet com o objetivo de destruir alguém ou disseminar uma informação equivocada com o objetivo principal, um objetivo determinado quando ela foi criada. E quando essa notícia vem à tona, quando as pessoas recebem, é importante elas verificarem essa informação, se desconfiarem ser falsa. Os mecanismos são alguns já presentes na internet, como você pesquisar em um site que você já conhece, de jornalismo conhecido, verificar se há erros de português nessas notícias, até porque o rapaz que está criando não é um jornalista formado. Então, há alguns meios que você consegue identificar que essa informação não é verdadeira, hoje com acesso à internet livre para todos, e assim identificar que é uma notícia falsa e não compartilhar. Quer dizer, o que você está explicando são notícias produzidas, então, com uma intenção. Isso, ou de prejudicar alguém ou de ajudar alguém, porque pode ser que uma informação equivocada para valorizar uma pessoa que é uma mentira, na verdade. Agora, é um fenômeno, as fake news, até pelo nome aí, já em inglês, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Sim. Essa disseminação de notícias falsas. Por que aqui no Brasil as pessoas não têm esse hábito de checar as notícias? Na verdade, esse problema de não checar as notícias é um problema mundial. As fake news vêm à tona e ganham uma grande repercussão na época da campanha do Trump, em 2016, onde houve efetivamente uma influência na campanha pelas fake news por lá. E agora, o TSE aqui em São Paulo, no Brasil, já está se mobilizando para combater as fake news no Brasil nas campanhas de 2018. Desculpa. Em relação por que os brasileiros não têm esse hábito de checar, desculpa. Não só os brasileiros, como você havia dito, mas... Eles não checam a informação porque as fake news têm uma característica que elas são disseminadas pela internet. Então, quando você recebe essa notícia, você recebe de um conhecido que publicou nas redes sociais ou te mandou pelo WhatsApp. Por você ter recebido essa informação de conhecido, você acredita ser verdadeira. E normalmente são bastante... não escandalosas, mas são informações bastante inflamadas e a pessoa tem a ânsia de compartilhar, porque sempre é uma novidade muito interessante que é falsa. Por isso as pessoas não verificam, por ser de um conhecido que ela está recebendo essa informação. E o fato de um período eleitoral acaba estimulando esses fake news. Quer dizer, as pessoas ficam também, tem essa polarização, as pessoas ficam, os ânimos mais inflamados, aí acaba tendo mais divulgação de notícias falsas? Na verdade, as fake news, como tem um objetivo principal, na campanha isso é bastante importante, porque basta você criar uma notícia de um outro candidato falando que ele responde um processo crime, por exemplo, que é falso, e você ali conseguirá que este indivíduo perca alguns votos. Por isso que na campanha esse assunto é tão importante e toma uma proporção tão grande. Agora, criminalizar, a intenção é essa, criminalizar essa prática de fake news? Com a notícia do TSE em relação a criação de uma comissão para combater as fake news, a Polícia Federal aparentemente estava estudando apresentar um projeto de lei para criminalizar as fake news. Entendo que não resolve, não é a solução criminalizar as fake news. Não há na história nenhum registro de que algo que você criminalizou houve efetivamente uma resposta imediata do Estado e as pessoas pararam de fazer. Então, criminalizar as fake news não vai resolver hoje essa grande quantidade de fake news criadas na internet. O criminoso não vai deixar de criar a fake news por ser crime. Agora,
Como que é difícil identificar o autor de uma notícia falsa, Sim. né? Por quê? Porque a investigação na internet é muito complexa, seja o crime que for. O cybercrime que for é uma investigação muito complexa. Por quê? Porque o indivíduo está cometendo esse crime da sua casa, conectado à internet, e você depende de quebras de segredos, de sigilos, desde uma identificação de um número de IP, depois identificar esse IP de que provedor que se encontra esse IP, para saber quem assinou essa internet, e aí sim identificar a origem da autoria, o local, não efetivamente quem fez. E aí você vai depender ainda de uma busca e apreensão da Polícia Civil ou Federal para localizar os dispositivos, periciar esses dispositivos e aí sim ter indícios de quem pode ter cometido esse crime na internet. Por todas essas situações complexas na investigação, você tem uma dificuldade enorme da polícia, inclusive a possibilidade de você cometer um crime pela internet fora do país, o que dificultaria muito. Nós dependemos aí de acordos internacionais para a polícia internacional ajudar na investigação. O cybercrime é muito complexo em relação à investigação e, no caso, as fake news se enquadram. E toda essa questão acaba mudando um pouquinho também aí o papel dos veículos de comunicação, dos jornalistas? Essa resposta, sim e não, porque depende para que geração nós estamos falando. Quando nós tratamos das gerações mais antigas, sim, eles vão verificar a informação do fake news no jornal na TV, naquele jornal da TV, e verificar se... Jornal de credibilidade. Exatamente, se ali é correta a informação. Mas quando nós tratamos da geração mais nova, dos mais novos, hoje eles consomem quase toda a informação pela internet. E não estão acompanhando esses jornais na TV, esses grandes âncoras. Os grandes âncoras para essa criançada são os youtubers, são esses indivíduos na internet. Então, esses jornalistas hoje recebem uma valorização maior sobre a informação pela geração antiga, mas os novos ainda vão continuar consumindo pela internet e consumindo ainda muita informação equivocada. Por que o Código Eleitoral brasileiro que prevê punição só para casos em que há divulgação de pesquisa falsa, é isso? Há uma previsão na Lei 9.504 de 97, em seu artigo 33, que ela dispõe sobre normas eleitorais, que ela preveu um crime para quem compartilha notícia falsa, que foi o caso deste empresário, que em 2014 compartilhou por meio de um site uma notícia falsa, e isso tomou uma proporção grande por lá e foi considerado uma fake news, porque, claro, não era verdadeira. Então, já existe essa previsão desde 97, mas a proposta atualmente é criminalizar a fake news em geral, porque se essa fake news hoje houver qualquer ofensa contra a honra, já é considerada crime. Já vem previsão no Código Penal de todos os crimes contra a honra. Calúnia, difamação, até injúria. Agora, se a fake news se tratar apenas de uma notícia falsa, sem algum crime presente já previsto hoje por alguma lei ou pelo Código Penal, não seria enquadrado. E aí vem a ideia da Polícia Federal e o estudo dessa comissão do TSE de criminalizar em geral as notícias falsas disseminadas pela internet. Na sua opinião, aliás, qual que é a sua opinião sobre essa mobilização aí do TSE, né, para tentar combater essas fake news? Eu acho que é muito importante, até porque, como nós estamos falando, na época da eleição, efetivamente há influência para os eleitores, essa informação equivocada por meio de fake news. Então, este combate que está sendo criado por essa comissão, pelo TSE, inclusive, deu uma notícia que daqui a 2 semanas irá vir uma equipe do FBI dos Estados Unidos para ajudar, trazendo a expertise deles nesse assunto para ajudar neste combate em 2018, na época das eleições. Então, essa iniciativa é muito, muito boa, muito importante, até porque a gente sabe o impacto que essas fake news têm nas eleições. Ok, bom. Queria agradecer a participação aqui do Luiz Augusto Durso, presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Luiz, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado.